A paz do Senhor a todos, o meu boa noite, você que está conectado conosco. Chegamos ao nosso último dia da nossa semana teológica. Se você acompanhou conosco essa semana, você sabe que foi uma semana de muito aprendizado, de muito estudo da palavra de Deus, e creio eu que você foi edificado. O meu desejo é que você tenha sido edificado e com certeza que você compartilhe este estudo, essas palestras, essas entrevistas com muitas outras pessoas, para que essas pessoas também sejam edificadas. Se você não puder assistir agora, já fica o recado, as entrevistas vão ficar gravadas no nosso canal, por isso não se esqueça de se inscrever, de curtir e de compartilhar com quem você gosta, né? Hoje é o último dia e nós deixamos para encerrar com chave de ouro. Eu estou aqui com o pastor Ezequiel Soares, já foi apresentado, mas pastor, dá uma paz do Senhor aí para o pessoal. Muito bem, é com alegria e gozo no coração que cumprimento a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos que estão conectados conosco, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu já o agradeci, é, pessoalmente, privado, mas agora publicamente quero agradecer mais uma vez, pastor, por sua disponibilidade, por sua humildade, por estar cooperando conosco nessa semana que foi uma semana de muito estudo, de muito aprendizado. Eu creio que agora concluirá com chave de ouro, como eu disse, será muito mais enriquecedor. Hoje nós decidimos falar de um tema, creio eu que muito importante, pelos dias que nós vivemos hoje. Nós escolhemos o tema Deus e a Pandemia, foi proposto para o pastor Ezequias e o pastor aceitou falar sobre o tema. E com certeza é um tema de grande importância para os dias que a gente vive, devido à grande quantidade de discussões que este período nos gerou, né? Por exemplo, até discussões teológicas que a gente achava que nunca teria. Nós fomos privados de congregar e levantou-se o questionamento sobre a ceia, se poderia ceiar em casa, se deveria ceiar na igreja. Este foi um dentre tantos questionamentos que surgiu nesse período de pandemia. Foi um período que trouxe muita reflexão e muitas dúvidas para muitas pessoas, né? Mas sem dúvida, creio eu, pastor, que a dúvida mais comum entre todos que está passando por esse período foi que se essa pandemia seria um tipo de juízo divino, uma ordem expressamente direta vindo de Deus, ou se alguma permissão divina. Eu me lembro que assim que começou esse período, pegaram imagens do Carnaval de 2019, em que em um dos desfiles, Satanás lutava contra Jesus e acabava vencendo ele. Eu me lembro que quando se iniciou este vírus, essa pandemia, pegaram essas imagens e colocaram a conta chegou, como se Deus estivesse enviando o vírus, como se Deus estivesse mandando um juízo sobre a nação por causa da blasfêmia que eles tinham cometido. E essa é a minha primeira pergunta, pastor. Na sua concepção, reflexão, o Covid-19, este vírus, é um tipo de juízo divino ou seria uma permissão de Deus? Muito bem, Caleb, é o seguinte, antes de tudo, eu quero agradecer pelo honroso convite para participar com os irmãos, participar com você deste evento, desta semana teológica, e devo dizer que estarei sempre à disposição dos irmãos, né? Estou para servir a Deus e ao seu povo, né? A sua igreja. E, na verdade, a Covid-19, é uma sigla, né, do novo coronavírus, é um tema da atualidade. É um tema da atualidade e é um assunto que ainda não está totalmente esclarecido, nem do ponto de vista científico. Tá? Agora, se fala de pandemia, o que é a pandemia? Pandemia é uma praga
globalizada, vamos assim dizer. A própria palavra pandemia significa tudo sobre o povo, todo povo, seria isso. Pan, quer dizer tudo ou todo, e demos, que é povo. Então, pandemia quer dizer todo o povo. É uma epidemia generalizada, globalizada. E essa questão que você levantou, muita gente pergunta se realmente é a ira de Deus, se é um castigo divino, se é um julgamento da parte de Deus, ou se é uma permissão divina. É difícil responder, por quê? Porque a Bíblia fala, veja só, na Bíblia nós encontramos tanto pandemia como pragas, né? Porque existe pelo menos 6 palavras bíblicas para designar a praga. Existe a palavra flagelo, a palavra golpe, praga. As pragas do Egito, por exemplo, são os flagelos que vieram sobre o Egito. Então, algumas ou seja, a maioria é um juízo divino. Algumas são pessoais. Quem não conhece a história do faraó no Egito, que levou Sara, a mulher de Abraão, para ser sua mulher, e ela era casada. E a Bíblia diz com todas as letras, isso está em Gênesis, capítulo 12, que Deus mandou uma praga sobre ele. Embora ele alegasse inocência, mas não era totalmente inocente. Ele seguiu segundo o costume da época. Mas aí veio uma praga, veio um flagelo, um golpe, pela, como, não sei se seria correto chamar isso de juízo divino. Ele foi mais uma advertência. Foi mais uma advertência. O juízo se aconteceu com, com o rei que entrou no santuário, Uzias. Uzias, ele ali era a área reservada para o sumo sacerdote, um lugar santíssimo. Ele, como rei, embora fosse ungido, escolhido por Deus para reinar sobre Judá, sobre Jerusalém, mas ele não tinha o direito de entrar no lugar santíssimo, e ele reagiu os sacerdotes e entrou. E ali veio a palavra praga, quer dizer, pessoal, sobre o rei Uzias. Nabal é outro exemplo. Nabal, que não somente recusou ajudar Davi com víveres, também desprezou Davi. E a Bíblia diz com todas as letras que ele era filho de Belial, era um homem de índole dura. Muito bem. Então, esses são exemplos que a gente pode dizer que foi juízo divino. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ela afirma isso. Davi também. Davi, porque fez o recenseamento, só que a praga não veio sobre ele, veio sobre a cidade de Jerusalém. E Davi reconheceu o erro, se humilhou, buscou a Deus. E ele viu um anjo entre o céu e a terra com a espada desembainhada e a população sendo dizimada. Tá? Então, era uma pandemia. Então, aí Davi falou, Senhor, mas eu que errei, a culpa foi minha, por que a população está padecendo? Então, Deus suspendeu a ira. Aí sim foi a ira de Deus. Por que podemos afirmar isso? Porque a Bíblia fala isso. A Bíblia diz com todas as letras. Então, nós temos autoridade de ensinar, de falar no púlpito, falar na igreja, que realmente foi a ira de Deus. Mas nós encontramos também pragas escatológicas para o fim dos tempos. Muito bem, nos profetas, no Novo Testamento, Jesus falou, o livro do Apocalipse está repleto dessas sentenças divinas. Muito bem. Então, agora, classificar a pandemia da Covid-19 como ira de Deus é muito temerário falar uma coisa dessa, porque ninguém sabe ainda.
Agora, o que podemos dizer, o que podemos afirmar é o seguinte: com base no conhecimento bíblico, com a visão que os cristãos têm da escatologia, da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, da grande tribulação, da ira de Deus que será derramada sobre os moradores da terra. Tudo isso está na Bíblia e nós sabemos que isso vai acontecer. Quando não sabemos, Jesus não revelou isso a ninguém, então isso vai acontecer. Se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, não sabemos quando vai ser. Agora, essa pandemia faz parte disto? É possível que seja uma amostra. Então, nós podemos, veja só, não vamos dogmatizar, não vamos dizer que é isto, mas é possível que seja uma amostra do que vem pela frente e que Deus está dando oportunidade para as pessoas se arrependerem, para que os crentes busquem mais a Deus, que se consagrem, que orem, trabalhem na evangelização, na expansão do reino de Deus. Então, pode ser um sinal, um aviso da parte de Deus para que a igreja se prepare para o que vem pela frente, que deve ser algo mais grave. Deve ser algo... Veja, a Bíblia fala, no livro de Apocalipse, fala de uma pandemia. Lá em Apocalipse 6, fala que ali uma terça parte, uma quarta parte da população da Terra vai ser dizimada dessa praga, que é a praga do cavaleiro amarelo. No capítulo 9, fala de outra, que fala da terça, de 75%. É muita gente. É muita gente. A Terra tem hoje mais de 7 bilhões de pessoas. Então, eu acho que a pandemia da coronavírus, do novo coronavírus ou da Covid-19, deve ser apenas uma amostra, porque ainda essa semana, ontem, o noticiário estava falando de 25 milhões de pessoas infectadas no mundo. Parece que o número de óbitos não chegou a 1 milhão. Então, eu creio que está longe de se comparar com as pragas apocalípticas, das pragas escatológicas. Então, eu dizer que é a ira de Deus, não tem base bíblica para afirmar isso. Pode ser, é possível, sim, é possível, mas não podemos afirmar. É permissão de Deus, sim, tudo que acontece, Deus permite. Deus permite. Então, a gente tem que ter essa cautela. Eu escrevi sobre isso no Mensageiro da Paz. O pastor Bruno de Almeida também deu uma entrevista no Mensageiro da Paz sobre esse tema. Eu acho que devemos ter cautela e não ser precipitado em falar que é a ira de Deus. O assunto do carnaval que o irmão falou, sempre houve. Sabe? Carnaval, muitas afrontas a Deus, as paradas gays por esse mundo afora. Então, realmente, Deus não está satisfeito com o que está acontecendo na Terra. A desobediência, a incredulidade, o desrespeito, os valores cristãos são não somente desprezados, fazem até deboches, legislações aí contra os valores cristãos. Então, Deus não está satisfeito com o que está acontecendo. A ira de Deus vai se derramar sobre os moradores da terra, mas primeiro a igreja será levada. Primeiro virá o arrebatamento da igreja. Agora, dizer que essa pandemia é realmente a ira de Deus, não temos autoridade para fazer uma afirmação dessa. Amém, pastor. Então, fica claro que a gente não pode bater o martelo e definir, né, este vírus como um juízo, como ira divina, né? Como o senhor disse, é necessário cautela. É uma possibilidade, mas não uma afirmação. Certo. Existe uma possibilidade, como o senhor disse, existe a possibilidade de ser um aviso daquilo que virá, né?
daquilo do que está por vir, mas jamais poderemos bater o martelo e vale a ressalva. É, precisamos ter cautela com temas como esse, né? Porque, como o senhor disse, essas afrontas sempre teve afrontas, blasfêmias contra Deus, e se fôssemos afirmar que tudo é um juízo divino, acabaria que a gente até mesmo iria banalizar o juízo de Deus, né? Se a gente colocasse tudo como juízo, toda catástrofe, toda guerra, toda pandemia como juízo divino. Mas, Porque, veja só, o que está na Bíblia, a gente pode falar o que a Bíblia fala, e a Bíblia é a sim, palavra de Deus, é a revelação de Deus, então nós temos autoridade para falar isso, não, irmão, isso é o que eu estou dizendo, é a palavra de Deus. Agora, uma coisa que aconteceu, o que está acontecendo agora, nós não podemos dogmatizar dessa maneira, não é verdade? sim, pura verdade. E pastor, seguindo naturalmente o curso dessa primeira pergunta, acaba que se pergunta, isso é principalmente um questionamento dos ímpios, mas acaba que existe esse questionamento no nosso meio também, porque, como o senhor já disse, é permissão divina, porque tudo é permissão de Deus, tudo passa pelo aval de Deus, mas sendo juízo ou não, se levanta o questionamento do porquê Deus, então, não para isso, né? E, como eu disse, esse é um questionamento dos ímpios, principalmente dos ateus, mas é um questionamento que também surge na vida, na cabeça de muitos cristãos. Se Deus é bom, se Deus quer o nosso bem, se Deus é todo-poderoso, por que ele não acaba logo com este vírus? É um vírus que fez com que os templos, os lugares de adoração ficassem fechados, algo prejudicial aos cristãos. Se Deus é bom e Deus é todo-poderoso, por que Deus não acaba com um vírus que mata, com um vírus que está trazendo fome, com um vírus que está trazendo tanto ônus para a humanidade nesse tempo de hoje? Porque qual seria a melhor resposta, pastor, para os ateus, para os ímpios e até mesmo para os cristãos que têm essa dúvida? A questão do sofrimento humano, né? Até a Odisseia, que lida com essa questão, tem sido um problema de discussão em todas as religiões, filósofos, pensadores ao longo dos séculos. Mas, na verdade, quem faz um questionamento desse, como você acabou de falar, pessoas dizem assim, são três pontos básicos. Primeiro, Deus é bom. Esse é o Deus que nós pregamos, o Deus que nós cremos, o Deus do cristianismo. Ele é bom e ele é onipotente, ou seja, ele é todo-poderoso. Muito bem. E o terceiro item, a existência do mal. Então, como acertar, harmonizar esses três pontos? Primeiro, a bondade de Deus. Segundo, o poder de Deus. E terceiro, a existência do mal. Se Deus é bom, por que ele não impede o mal? Porque ele permite a pandemia que tem ceifado no mundo cerca de 1 milhão de pessoas, só no Brasil já passou de 120 mil pessoas. São famílias enlutadas, tem famílias que perderam 2, 3, 4 pessoas, membros, entes queridos da própria família. Então, aí a outra pergunta, tá bom, e se ele é todo poderoso, é onipotente, por que ele não impede, não impediu ou não impede o sofrimento do mal, ou a existência do mal? Então, nós nunca vamos ter uma resposta. Jó, quem lê o livro de Jó discute sobre o tema do sofrimento humano, principalmente do sofrimento do justo, mas não tem a resposta. O que acontece é que nós não sabemos, não conhecemos o propósito de Deus. Por isso que vem essa interrogação maior do que nós mesmos. Por quê? Porque essas coisas acontecem.
justos são sacrificados, bebês, crianças, fomes, misérias, guerras, injustiça, tanta maldade e crueldade que existe no mundo. Mas isso é justamente uma prova da existência de Deus. Parece uma ironia, justamente isso prova que Deus existe. Agora, o que acontece é que nós não sabemos tudo. Qual o propósito? Jó, por exemplo, hoje, olhando nós daqui para lá, é fácil entender o contexto de Jó. Por quê? Porque nós ficamos sabendo que houve um diálogo entre Deus e Satanás, que ali foi um teste, e Jó não estava sabendo. Eu não sabia disso. Então, essa é a situação de muita gente. Deus tem um propósito que nós não conhecemos, que Deus não quer nos revelar. Deus ele é infinito. A sua grandeza está além da nossa compreensão. Se Deus pudesse ser compreendido e entendido e couber na mente humana, ele deixa de ser Deus. Então, o que essa gente quer colocar Deus no microscópio não funciona assim. Então, a questão é que nós não entendemos. É melhor esperar em Deus, confiar nele, porque ele não nos desampara. Tá? Então, mesmo no sofrimento, mesmo na luta, ele está do nosso lado. O próprio Jesus, o Filho de Deus, sofreu. Quem na Bíblia você acha que não sofreu? Mostre para mim um rei, um profeta, um patriarca, todos. O próprio Jesus, o próprio Deus. Você acha que Deus não sofreu vendo seu filho na cruz? Então, o profeta Isaías, no capítulo 63, diz que Deus, quando olhava para o sofrimento de Israel no Egito, na escravidão, diz que Deus sofreu por ele. Então, quem pensa dessa maneira, que o sofrimento humano leva a pessoa a não acreditar na existência de Deus, está entendendo tudo errado. Está entendendo tudo errado. Então, o que acontece é que Deus está no controle. Deus está no controle. Então, nós não entendemos. Então, não é porque não entendemos que vamos rejeitar. Não tem tanta coisa que existe que a gente não entende. Cada vez que eu entro no avião, o avião levanta voo, eu não sei nem para onde vai aquilo, entendeu? Parece ter a impressão que eu estou indo para um lado e o avião está indo para outro, sabe? O piloto sabe o que está fazendo, ele tem lá os aparelhos de navegação, ele sabe. Mas eu estou tranquilo, porque eu sei que vou chegar no destino. Eu não vou ficar preocupado, eu não vou lá bater na porta, ô piloto, eu estou indo para o sul, você está indo para o sul. Não, isso seria uma insensatez. Agora, como que um ser humano limitado, sabe, quer questionar a Deus? Sabe? Isso aí é uma pobreza muito, costumo dizer, uma pobreza franciscana. A pessoa querer questionar Deus porque não entende. Sim, mas a minha mãe era uma santa, era uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, morreu nova, por que Deus não poupou a minha mãe? Outro, olha, meu filho era um jovem, morreu num acidente, e se Deus existe, por que ele não permitiu uma coisa dessa? Por que ele não poupou meu filho? Deus sabe o que está fazendo. Nós que não entendemos. Porque existe uma teoria, a chamada teoria do livre-arbítrio. Tá bom, nós somos defensores, nós pregamos, ensinamos a liberdade, o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio, a pessoa pode dizer, bom, a pessoa tomou uma decisão errada. Por exemplo, quem desafiar a lei da física, não tem como escapar dela. Se a pessoa faz uma curva fechada a 120 por hora, que essa lei da centrífuga o carro vai capotar. Não tem como ser diferente. Se alguém pula de uma torre, uma certa altura, não tem alternativa. Não, ele vai se arrebentar lá embaixo. Uma lei da física que a pessoa não pode desafiar. Não tem como desafiar a lei da física. Existem também leis espirituais que não podemos desafiar. Às vezes a pessoa desafia e sofre por causa disso.
Então, esse princípio explica uma parte, mas não explica outra. E o justo? É a pessoa que fez tudo direitinho. E às vezes tem um destino até pior, de que às vezes até o ímpio se sai melhor do que o injusto. Então, aí dá um nó. É aquela questão do salmista, né? Que começou a invejar o ímpio. Entendeu? Então, são coisas, viu, Caleb, que está além da nossa compreensão. Então, o que nós temos que fazer é esperar em Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nós servimos a Deus porque nós cremos nele. Agora, entender a grandeza de Deus, nós somos pequenos demais. Então, a Teodiceia, muitos pensadores, teólogos têm. Se você ler C.S. Lewis, ele é um clássico, escreveu sobre o tema. Ele viveu essa experiência. Ele viveu na infância, quando a mãe dele morreu. Ele não esqueceu nunca a imagem da mãe dele, e aquilo levou C.S. Lewis ao ateísmo, e até que o Tolkien, né, o autor do Senhor dos Anéis, né, que evangelizou C.S. Lewis, ele recuperou a fé. Depois a esposa dele morreu de câncer, sofreu muito. Um pensador cristão muito respeitado. Então, ele tem um livro que está, geralmente, eu dou de presente, quando a pessoa perde um ente querido e fica realmente em parafuso. Então, lê esse livro, ele vai te ajudar, ele é muito bom. Sobre o sofrimento humano, sobre a questão da dor. Agora, entender, nós nunca vamos entender. E não somente a questão do sofrimento humano, não essa questão da pandemia. Por que isso está acontecendo no mundo inteiro? Não temos a resposta concreta. E por que Deus permite? Também não temos a resposta. Agora, sabemos sim que Deus está no controle. E isso basta para nós. Amém, pastor. Uma das palestras dessa semana será justamente sobre isso. A palestra de terça-feira, com certeza o pessoal já assistiu, é sobre a felicidade à luz da Bíblia, que será palestrada pelo professor Luiz Saião. Porque, como bem o senhor citou, vários exemplos de grandes personagens das Sagradas Escrituras que sofreram, né? E a felicidade à luz da Bíblia parece transcender o sofrimento humano. Você vê Tiago ali no capítulo 1, versículo 2, falando que a gente devia ficar feliz quando passasse por diversas provações. Você vê Paulo escrevendo sobre felicidade aos filipenses quando estava preso, né? Então, a felicidade no conceito bíblico, ela realmente transcende o sofrimento humano. Então, como bem o Senhor colocou, a atitude do cristão, então, diante do sofrimento, diante da dor, deve ser uma atitude de fé, de confiança que o Senhor tem um propósito acima de todas as coisas. É isso, pastor? Muito bem. Paulo, o irmão citou bem Filipenses 4, versículo 4. Paulo diz, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos sempre. Então, essa alegria no Senhor é diferente. Mesmo na angústia, mesmo nas tribulações, mesmo na dificuldade, essa alegria não sai. Essa alegria ela é perene, é permanente na nossa vida. Por quê? Porque nós temos a esperança. É essa esperança que alimenta a nossa alegria. Muito bem. Pastor, o Senhor até citou já em sua fala algo que acontece muito, né? Existe um costume de associar toda catástrofe, o que acontece de ruim no mundo, com o fim dos tempos, né? E constantemente também nesse período de pandemia que a gente está vivendo, foi falado que a gente vive o chamado o princípio das dores. Seria isso mesmo, pastor? Nós estamos vivendo de fato o princípio das dores? Na verdade, antes mesmo do surgimento
da pandemia da Covid-19, a gente já ensinava isso, as igrejas vêm pregando desde o século passado, desde que foi fundado o Estado de Israel, que as igrejas, em 48, em 1948, que as igrejas no mundo inteiro vêm pregando e alertando para que os irmãos se preparem, que a vinda de Jesus está próxima, que a vinda de Jesus se aproxima. Então, os sinais que a Bíblia nos mostra estão aí, estão se cumprindo. Então, a pandemia é apenas mais um detalhe. Agora, a característica da pandemia é que ela é globalizada, né? Ela está, você vê pessoas de máscara no mundo inteiro, até nas tribos da Ásia, da África, entre os indígenas, estão usando máscara, é uma coisa realmente que chama atenção. Agora, a Bíblia fala de guerras, fala de rumores de guerras, fala da apostasia, fala do surgimento de falsos profetas, de falsos cristos, o amor de muito vai se esfriar. Fala também da evangelização globalizada. Então, só prestar atenção o que acontece no mundo à nossa volta e olhar para as Escrituras Sagradas, a gente sabe que está próximo. Agora, só que o tempo de Deus não é o tempo nosso. Então, esse acontecimento pode acontecer, por exemplo, hoje, pode acontecer amanhã, mas pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a 1000 anos, porque o tempo de Deus não é o tempo humano, não é o tempo nosso. Então, para Deus não existe, se é que é correto usar a expressão o tempo de Deus. Porque para Deus, presente, passado e futuro é a mesma coisa. Então, para Deus, 2000 anos passados e 2000 anos para frente, ele vê como se fosse presente. Para ele não existe o tempo. Então, João fala que já era a última hora, no primeiro século. Olha, se na igreja, na primeira hora, o apóstolo já dizia que era a última hora, então o que a gente entende é por uma hora, ou última hora, ou dia. Então, isso nós não temos isso de forma matemática. Entendeu? Agora sim, os sinais, o que podemos afirmar com certeza é o seguinte, que as profecias se cumpriram e estão se cumprindo. Quer dizer, nada impede que Jesus volte agora. Nada impede. Agora, não por causa da pandemia, porque outras pandemias existiram ao longo da história. A gripe espanhola, por exemplo, ceifou mais de 50 milhões de vidas, mais de 50 óbitos. Foi uma coisa assustadora a partir de 1918. E outras, a peste negra, entendeu? Então, muitas pandemias surgiram. Então, cada vez que surge, aí não, isso é o fim. Cada vez que surge, quer dizer, a falta de conhecimento, na época era a falta de conhecimento científico. Hoje, o conhecimento científico está avançado, mas não dá conta de tudo. Você vê que o apóstolo Paulo desafia os sábios da sua geração, e essa palavra vale hoje, está valendo hoje. O profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 22, ele pergunta do sábio: não glorice o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas se fosse gloriar, glorie-se nisso, que saiba que eu sou misericordioso, que eu sou o Senhor. E Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, ele fala: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Então, a pandemia, ela mostra uma coisa, mostra a fragilidade humana. Mesmo com todos os recursos, século XXI, que a ciência tem feito uma coisa espantosa, sabe? E em todos os ramos do saber,
um avanço realmente que ninguém pode negar. Mas não resolveu ainda o problema da Covid-19. Nem sabe ainda se vai ter solução. Entendeu? Então, isso mostra, talvez, seja essa lição que Deus queira mostrar para a humanidade. Entendeu? Que Ele é Deus, que Ele tem o controle. Muito bem. Agora, final dos tempos é um adicional, porque outro sinal da fundação do Estado de Israel é um dos sinais mais evidentes. Outra coisa é o derramamento do Espírito Santo. Depois da Rua Azusa, o derramamento do Espírito Santo por toda parte, um grande avivamento. E no discurso de Pedro, quando ele citou o profeta Joel, ele falou que nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu Espírito. Então, os últimos dias que começaram ali, ainda não terminaram. Estamos na reta final. Então, nós não podemos ficar parados, ou se descuidar, não devemos nos descuidar disto. Devemos estar atentos. Realmente, Deus está falando com a sua igreja. Deus está mandando uma mensagem para os moradores da terra. Então, a vinda de Jesus Cristo já pode acontecer a qualquer momento. Agora, não vincular isso à pandemia, não. A pandemia é mais um dos sinais que precederão a vinda de Cristo. Por quê? Em Mateus, no capítulo 24, Jesus falou aqui de pestes, né? Peste é uma das palavras para a praga, para a pandemia. Está aqui, Mateus, capítulo 24, Jesus disse o seguinte: vocês, diz aqui, nesse tempo muitos vão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros, muitos falsos profetas se levantarão e entregarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. E diz mais ainda que antes, haverá terremotos, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio de dores. Bem, vocês aí continua o texto. Então, fala de pragas e pestes em vários lugares, isso aqui, mas ainda não é o fim. Então, esses sinais acontecem, mas ainda não é o fim. Não vamos usar a pandemia como exclusividade, como o princípio da dor. Eu entendo que o princípio da dor até já começou. Foi com a pandemia. O princípio das dores, esse princípio já começou. Eu escrevi uma lição da escola dominical no terceiro trimestre de 94 e tem uma lição desse trimestre, que é sobre os evangelhos sinóticos, e tem uma lição que tem por título Princípio das Dores. Então, já em 94, a gente já vinha ensinando e falando que estamos vivendo o princípio das dores. Não somente isso, antes de mim, o missionário Lawrence Olson, o missionário Dico Beckter, já vinha falando sobre isso. Já estamos no começo do fim, a expressão que eles usavam, começo do fim. João de Oliveira, pastor João de Oliveira, os grandes ensinadores da nossa denominação, já vinham ensinando isso. Então, o que acontece é que o tempo vai passando, e como disse o apóstolo Paulo, é que hoje estamos mais perto da salvação do que o dia em que aceitamos a fé. Então, essa é a realidade. Amém, pastor. Esse princípio das dores e acabam associando isso que a gente está vivendo hoje como se fosse o início, ou como se já fosse colocando já a volta de Cristo como real para os dias de hoje, por causa essas realidades de sofrimento, de peste, de guerras, já aconteciam muito antes, né? Por isso a gente já vivia esse princípio das dores. E aí eu já entro aqui
na última pergunta, pastor, porque é costume, está virando um costume na igreja brasileira, meio que parecido com o fatalismo dos gregos, de atribuir tudo o que acontece, todas essas coisas que a gente está conversando, atribuir ao divino, né? Os gregos achavam que tudo que acontecia era porque os deuses mandaram toda guerra, fome, peste, e acaba que isso tem acontecido no nosso meio também. Como eu disse, a gente já discutiu sobre se é juízo divino ou não, mas a minha pergunta agora, pastor, é qual é o perigo, né, de espiritualizar tudo que acontece e atribuir tudo de ruim que acontece como sendo mandato de Deus? Então, o perigo é levar o erro doutrinário e distorcer a fé cristã. Na verdade, porque o fatalismo nega o livre-arbítrio, entendeu? Então, não é as coisas, elas acontecem dentro da, da decisão, da posição da pessoa. Então, Deus, ele concedeu o livre-arbítrio aos seres humanos, embora depois da queda, esse livre-arbítrio foi limitado, mas ele existe ainda. Então, o ser humano tem a decisão de escolher entre o bem e o mal, tomar a sua própria decisão. Então, as coisas boas e ruins acontecem com base, é aquilo que eu já falei do sofrimento humano, a questão do livre-arbítrio. A pessoa toma uma decisão errada, faz uma escolha errada, então ela vai ter a consequência disso. Se a pessoa toma uma decisão correta, ela vai ser próspera, vai ser abençoada, também com base naquela coisa. É claro que dependemos da bênção de Deus, porque sem ela não chegamos a lugar nenhum. Então, às vezes, numa decisão correta, o resultado não é tão promissor assim, porque às vezes a pessoa tomou uma decisão correta, mas não foi na direção de Deus. Às vezes a pessoa toma uma decisão humanamente correta, mas não dentro da vontade de Deus, nesse sentido. Então, há muitos irmãos que espiritualiza tudo. Ele tropeça numa pedra, expulsa o demônio daquela pedra, sabe? Vê tudo que é de ruim, tudo que ruim acontece, vai culpar o demônio. Não é isso. Escuta, se eu saio desprotegido no frio, é claro que eu vou pagar a consequência disso. Então eu vou pegar uma gripe, mas a culpa foi minha que tomei essa decisão errada. Então, devemos tomar muito cuidado, temos que ter equilíbrio e bom senso para entender quando é a mão de Deus e quando é assunto natural. Isso acontece com a enfermidade. Às vezes a enfermidade é uma questão meramente clínica. Eu já vi tanta gente expulsando o demônio, sabe? E pessoas enfermas, não é, irmão. Irmão, isso aqui não é demônio, isso aqui é clínico, sabe? Demônio é outra coisa, entendeu? Então, é por isso que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, concedeu o dom de discernir os espíritos, mas não somente os espíritos, mas discernir essas coisas. Saber quando o assunto é de ordem espiritual, quando é de ordem natural, física. Quando se pode espiritualizar tudo. Não, não. Tem coisas que é realmente da parte de Deus, tem assunto que é espiritual, aí temos que ter o discernimento, porque a atuação de Deus não é só de maneira, sabe, espetaculosa, coisa espetacular, não, não. O milagre acontece de forma natural também. O milagre acontece até no bisturi do médico, numa cirurgia. Deus pode atuar ali, Deus pode operar ali. Então Deus ele age quando quer e como quer. Cabe a cada um prestar atenção nas coisas que acontecem à nossa volta, porque Deus fala dessa maneira, Deus age dessa maneira também. Agora, dogmatizar ou espiritualizar ou colocar tudo isso como um programa divino, isso tem que acontecer. Não, não é assim. As coisas não funcionam assim, não acontece assim. O cristianismo não não é fatalista, embora os predestinalistas são mais fatalistas,
segue a doutrina dos estoicos, os estoicos que eram fatalistas. Então, tudo tem que acontecer, não pode fugir daquele programa. Deus não atua dessa maneira. A Bíblia não ensina isso. Continuando, infelizmente nesse período a gente vê de tudo, né? Eu vi até pastores, até de igrejas grandes aqui da região, relativizando até o uso da máscara, falando que a máscara seria um tipo de mordaça de Satanás para impedir o povo de glorificar, né? É nesse sentido que eu te perguntei qual é o perigo de espiritualizar as coisas, porque tem gente espiritualizando até esse tipo de coisa como uso de máscara. Isso seria perigoso. Isso é um perigo, veja só. Temos que seguir, sabe, o protocolo científico. Sabe? Isso é bíblico. Jesus disse: não precisam de médicos os sãos, mas os doentes. Sabe? Quando você segue direitinho as normas, Deus te protege. Tá? E máscara não é mordaça, não. Ontem eu dei um ensino da palavra de Deus na igreja de máscara. E o pessoal ouviu. A esposa ficou em casa com a minha filha, ela ouviu e disse que entenderam bem. Entendeu? Então, o que acontece? Por que que eu... Agora, para me explicar, a gente não pode também generalizar e nem acusar todo mundo, porque muitas pessoas morreram porque não se cuidaram, mas não são todos. Tá? Então, a gente não pode fazer uma acusação dessa, isso vai até machucar as famílias enlutadas. Tá? Muitas pessoas realmente se cuidaram, mesmo assim se foram. Tá? Mas muitas pessoas testemunharam falando que os seus entes queridos partiram porque não deram atenção. Ainda hoje mesmo, eu vi no noticiário a família falando: meu pai nunca levou isso a sério, então foi sepultado ontem. Só falando, então, isso acontece. Então, a ciência, ela deve ser respeitada, desde que não contraria a palavra de Deus, porque a ciência, ela não contradiz a palavra de Deus. O que contraria a palavra de Deus são interpretações falsas, uma interpretação equivocada da ciência, mas a ciência mesmo, ela não contraria a palavra de Deus. A diferença é que a ciência, ela está em busca da verdade. O que é ciência hoje pode ser uma bobagem amanhã. A palavra de Deus é a mesma, ela não muda. A palavra de Deus subsiste para sempre. Então, eu aprendi na escola, quando era criança, que o sistema solar contém 9 planetas. Né? E agora, faz uns 10 anos mais ou menos, que os cientistas se reuniram e falaram, chegaram à conclusão que Plutão não era um planeta. Então foi excluído, né? Foi caçado o direito de ser planeta. Agora são 8. Então, quer dizer, o que era ciência naquela época, não é mais. Então, a ciência ela muda com as novas descobertas. Às vezes, as novas descobertas anula ou desfaz de práticas anteriores. Então, isso temos que entender. Agora, desafiar a ciência, isso não é bíblico, não. Temos que tomar muito, muito cuidado. Agora, sim, a gente vê obreiros que desafiam, chegam no púlpito e falam para os irmãos virem para a igreja, que isso é um tempo. Não, nós ficamos aqui 5 meses. Nós voltamos agora. Ficamos 5 meses, hein? Só com o culto online. Os irmãos adoraram a Deus, participaram dos cultos, porque Deus aceita a nossa adoração onde nós estivermos. Quando Jesus falou para a mulher samaritana que Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, o que Jesus está dizendo, o seguinte: o importante é como e não onde. É como você adora a Deus, e não onde. Então, se você não pode sair de casa, porque é um risco muito grande de você perder a vida saindo de casa, cultua a Deus em casa, Deus recebe essa adoração. Agora, se você desafia as leis naturais, daquilo que eu falei, a pessoa pula de uma torre, ela não vai ter outra solução, senão vocês vão achar lá embaixo. Se faz uma curva fechada a 120 por hora, o carro vai capotar, não tem, ninguém pode desafiar a lei da física. Então, se alguém faz um desafio, ele vai arcar com o compromisso, com a responsabilidade. Então, a fé, irmão, para ser crente, não precisa jubilar o cérebro, sabe?
Então, para ser fervoroso no espírito, para ser pentecostal, para crer nas promessas de Deus, não precisa suicidar a mente, não cometer suicídio na mente. Não, irmãos. Então, isso que temos que ensinar para a igreja, ensinar para o povo e orar para que os nossos companheiros tenham essa compreensão e não levar o rebanho ao perigo. É verdade? Amém, pastor. Eu concordo com tudo, não tiro nada do que o senhor falou. E já para encerrar, eu queria que o senhor desse só um conselho. Se o senhor pudesse dar um conselho para os pastores, líderes que estarão assistindo essa entrevista, qual o conselho o senhor daria para uma igreja, para um pastor que enfrenta esse período de pandemia? Olha que, deixa eu ver, o livro de Lamentações tem aqui uma palavra, deixa eu ver aqui, acho que é 4:17, se não me falha a memória, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Deixa eu ver se é versículo 17, que diz o seguinte. Não, não é. Uma passagem que diz assim: é bom ter esperança e esperar em silêncio no Senhor. É no livro de Lamentações. O livro de Lamentações é, na verdade, o canto fúnebre da cidade de Jerusalém. Jeremias compôs esse poema para encorajar o povo judeu a aceitar o juízo divino com, com resignação. Então, é um período que nós estamos vivendo. A gente espera que isso passe. Se Jesus não vier nos próximos dias, isso vai passar. Como vai ser, não sabemos. Muito bem. Então, o cuidado que precisamos ter, isso precisamos ensinar, porque uma das grandezas da religião, não necessariamente o cristianismo, o cristianismo é diferente de todos. O cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. O cristianismo é a única religião do planeta que o fundador é vivo. É, é diferente de tudo. Muito bem. Mas a religião, no modo geral, uma das características do ponto de vista sociológico é a capacidade que ela tem como se diz, da consciência coletiva. Né? Da consciência coletiva. Então, se o líder religioso ensina o rebanho segue essa orientação. Um ou outro, sabe, rejeita. Agora, qual a recomendação das autoridades sanitárias? Higienizar as mãos com frequência. O uso de máscara. E manter o distanciamento social. E o tempo já provou que isso tem funcionado. Se não fosse isso, o número de óbitos seria muito maior. Então, por que não vamos ensinar isso para o povo? Então, a recomendação para meus companheiros, os colegas, é isso. É, olha, orientar os idosos, os que estão no grupo de risco, para não correr o risco, que cultuem a Deus em casa, o culto online, e os que não são do grupo de risco e se sentem à vontade, não quer correr o risco, tem a liberdade de ficar em casa, Deus recebe a sua adoração. Então, a minha orientação é que incentive o povo a seguir essas orientações até que essa tempestade, essa pandemia passe. Se passar realmente, se é que Jesus não vai vir por esses dias, tá bom, então isso vai passar. Agora, pode ser que Jesus venha e essa pandemia nem passe mais, já emenda com as pragas da grande tribulação, não sabemos. Entendeu? Agora temos que fazer a nossa parte. Isso aí temos que fazer, não tem como ser diferente. Amém, pastor. Desde já eu quero te agradecer. Foi um tempo de grande crescimento, tanto para mim quanto para quem está assistindo. Eu quero te agradecer em nome de todos que estão assistindo por ter respondido muitas dúvidas que está no meio aí do povo evangélico. Creio eu que essas dúvidas foram sanadas hoje e, sem dúvidas, com muito aprendizado
de termos fé e esperar em Deus e confiar que Deus tem o melhor para a gente. Se o Senhor quiser despedir do pessoal, fique à vontade. Muito bem, eu agradeço também o honroso convite. Também foi muito bom poder me comunicar com meus irmãos e as irmãs que não estou vendo, mas eu sei que estão me ouvindo, e que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja com cada um de vocês sejam protegidos, livres dessa pandemia, e vamos aguardar a vinda de Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Amém, amém.